Boa noite. Sou filha amada do Pai, vencendo a orfandade, rejeição, medo, ansiedade. E meu nome é Rosângela. Eu quero começar esse testemunho com uma coisa muito triste que aconteceu comigo e com a minha família no dia 16 de julho de 93. Eu estava de férias, tinha 15 anos e gostava de acompanhar meu pai em tudo o que ele fazia. Mas naquele dia, graças a Deus, eu fiquei em casa. Foi chegando a hora do almoço e o meu pai pontualmente estava em casa, sempre, todos os dias, no mesmo horário, começou a atrasar. E aí nós começamos a procurá-lo em todos os lugares que ele falou que ele iria, mas ele não estava. Até que o meu irmão teve a ideia de ir na delegacia e ele chegou lá para prestar queixa, do desaparecimento do meu pai. E o carro do meu pai já estava lá no pátio da delegacia com tiros na lataria. Aí o delegado disse que se tratava de um sequestro. Nós ficamos desesperados, imaginando onde, como ele estava e o que poderia ter acontecido com ele. A polícia pediu para que a gente voltasse para casa e continuássemos a nossa vida agindo normalmente para que ninguém ficasse sabendo, para não atrapalhar as investigações. E foi um dia muito difícil para todos nós, manter a nossa loja aberta, continuar atendendo os clientes e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Nós passamos a noite toda acordados, esperando o telefone tocar, e o delegado sempre nos dando muita esperança e nos dizendo que em breve ele estaria conosco. Eu lembro que a gente fez até uma lista de pessoas que ligaram, que se preocupavam, porque depois a família foi ficando sabendo e a gente queria até fazer um churrasco na hora que ele chegasse em casa com essas pessoas que foram lá para casa para ficar com a gente, E aí nós criamos muitas expectativas para reencontrá-lo, mas logo pela manhã a notícia chegou pela minha tia, que ouviu pelo rádio, que um corpo tinha sido encontrado no matagal do lago e que era do meu pai. A minha família desabou, nós choramos muito, nos desesperamos, ficamos imaginando como que foi para ele aqueles momentos ali, nós ficamos desorientados. E nós dependíamos dele para tudo. E ficamos pensando como que seria a nossa vida a partir daquele momento sem ele. Ele estava morto, com um tiro na cabeça, e depois, em depoimento, nós soubemos que as pernas dele também foram cortadas e colocaram ele dentro de uma caixa e passaram com ele na frente da nossa casa para buscar um outro carro, que eles tinham uma chave na carteira do meu pai, mas eles não conseguiram entrar. Como não deu certo, jogaram o corpo do meu pai ali no matagal do lago. Eu não tinha nem coragem, eu me lembro do caminho indo para o velório, parecia que eu não ia conseguir olhar e ver meu pai naquela situação. Foi muito, muito difícil mesmo. Então, estava minha mãe sozinha, com os 3 filhos, E depois de muito tempo, a minha mãe começou a receber ligação de tios, de vizinhos, de pessoas preocupadas, falando que ela não ia conseguir educar os filhos, que meu pai sempre foi muito pulso firme e minha mãe muito dependente. Falou que a gente não ia ter futuro nenhum, que a gente só ia dar problema, só ia dar preocupação para minha mãe, que era para ela ficar de olho na gente, Então foi muito triste essas coisas que a gente ouviu, apesar de tudo aquilo que a gente já tinha passado de trauma, ainda ouvir que você não vai ser nada, que você não tem futuro e que a gente só ia dar problema. Mas eu quero chegar num lugar com essa história que aconteceu comigo, Dizer para vocês uma coisa, que quando ninguém acreditava que eu teria um futuro, Deus acreditava em mim. Deus tinha seus planos maravilhosos para mim. E mesmo que as pessoas digam que você não vai ser ninguém, que você não tem futuro, que você não vai chegar a lugar nenhum, isso não importa. O que importa é o valor que você tem para Deus, quem Deus diz que você é e não o que as pessoas dizem que você é. Isso é o que realmente importa. E um dia, falando com a Claudinha sobre essa tragédia e os medos que essa situação causou na minha vida, porque foram anos e anos de muito, muito medo. Eu não gostava de sair à noite de casa, eu ficava sempre nervosa, não aproveitava uma festa porque pensava no caminho da volta. Entrava no carro, olhava no banco de trás para ver se não tinha ninguém. Estava sempre dirigindo ligada, olhando no retrovisor e acabei até deixando as minhas filhas assim também, bastante preocupadas e com medo. Aí a Claudinha chamou a atenção para algumas coisas que hoje eu consigo ver, que naquele dia, com toda aquela tristeza, trauma, desespero, Deus estava cuidando de mim.
Eu poderia ter estado com ele naquele carro, né? Eu nunca tinha pensado e agradecido a Deus por ter me livrado disso, porque eu era bem grudadinha com meu pai e eu queria sempre estar junto com ele. Então Deus me guardou, me tomou nos seus braços e transformou toda essa tragédia em bênção. E hoje eu vejo o tamanho do amor e o cuidado de Deus comigo, com a minha vida. Quando eu achava que estava abandonada porque não tinha mais meu pai, mas eu tinha um pai amoroso que estava ali guardando a minha vida. E achava que estava sem rumo, mas Deus já tinha muitos planos, Ele se preocupou comigo. E há 29 anos atrás, eu não poderia imaginar a transformação que Deus faria na minha vida, onde eu estaria hoje, como estaria hoje se eu pensasse naquela época. Então, teve outra área na minha vida que teve um crescimento muito grande. Eu me sentia muito frustrada por não trabalhar, por não ter meu próprio dinheiro. Aquelas cobranças desnecessárias que a maioria das mulheres que não trabalham, não trabalham, tem sempre essa cobrança. Eu sempre me achei incompetente, eu sempre me achei incapaz. E aí um dia eu falei para a Sinara que a única coisa que eu fazia que me realizava, não me enjoava, que realmente eu tinha vontade de fazer, eram os meus ministérios aqui na igreja. E ela, com toda a sabedoria, né, disse: Rô, então você trabalha para Deus. Você nasceu para ser funcionária de Deus. Aí eu saí daquele encontro, entrei no carro e falei: Senhor, eu entendi, eu sou sua funcionária. Eu trabalho para você. Eu entendi que naquele momento era tempo somente para servir, né? Tudo isso, servir a Deus. E que se um dia fosse para eu fazer alguma coisa, Deus ia abrir as portas para mim. Então eu parei de me cobrar, parei de me comparar, parei de me envergonhar dizendo que eu era do lar e disse para Deus: então me dá trabalho. E Ele vem me capacitando dia a dia, confiou a liderança do Ministério do MCM para cuidar das mulheres da igreja, um ministério que eu amo tanto, que é um presente de Deus na minha vida. Confiou a liderança de um grupo familiar, pois tinha muito medo de assumir um compromisso, porque foram anos como auxiliar da Ângela e Marcelo Alvarez, e a gente nem pensava em assumir um compromisso tão grande que era amar, cuidar de pessoas e dispor de tempo para elas. Mas foi a melhor decisão que nós tomamos, foi um passo de fé. E Deus tem nos honrado muito, nós somos muito gratos pelo privilégio de sermos líderes. E nós nem imaginamos a nossa vida sem o nosso GA. Enfim, que falaria do amor dele para todas as pessoas. Ele fez na minha vida muito mais do que eu poderia imaginar e pensar. Me curou de alguns medos, transformou várias áreas. Hoje tenho 2 empresas, sociedade com a minha filha Vitória, porque tudo tem o tempo certo para Deus realizar em nossas vidas. Sei que muitas coisas precisam de transformação, mas com certeza o CR, que hoje é o 30 Semanas, me ajudou em muitas áreas. E eu sou eternamente grata a Deus pelo seu cuidado e por ter usado a vida da minha facilitadora, na época chamava madrinha, né? A Patrícia Vituri, que foi e é um instrumento de Deus na minha vida. E aprendi que mesmo através da dor Deus trabalha, que mesmo que tentem te fazer acreditar que você é incapaz, que não tem futuro ou valor, Deus que nos diz que nos ama, que nós temos muito valor e temos um futuro. Ele é especialista em fazer o improvável se tornar provável. Hoje eu sei porque eu nasci, eu sei porque eu estou aqui, eu sei que sou filha amada do Pai, eu sei do valor que eu tenho e que Ele tem sempre o melhor para mim. Que Deus me ama. Então, eu agradeço a Ele pela minha família, pelas minhas amizades preciosas, pelo privilégio de poder compartilhar com vocês a minha experiência. E deixo um versículo para reflexão, que é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Obrigada pelo silêncio.